Última hipótese de incidência do ICMS. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição Federal. O ICMS incide na importação de produtos de mercadorias. Veja, incide até mesmo na importação de produtos. Sabe por quê? Porque hoje, qualquer pessoa que realizar a importação de produtos, irá realizar o pagamento do ICMS nessa importação, independentemente de ser contribuinte habitual ou não do ICMS, vai pagar o ICMS na importação. Essa é a nova redação, na verdade, de emenda à Constituição número 33 de 2001, mas que antes dessa emenda só recolheria o ICMS na importação quem fosse um importador comerciante. Mas a partir da emenda à Constituição de número 33, todo mundo que importar terá que pagar o ICMS na importação. Acompanhe aqui comigo, porque isso tem caído muito em provas de concurso. Sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Aqui, eu considero que temos duas situações passíveis de cair em prova de concurso. A primeira, claro, que incidirá o ICMS na importação, mesmo que a pessoa não seja contribuinte habitual. Então, pode até grifar já essa primeira parte aqui da tua Constituição. Incide sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior. E a segunda situação passível de cair é que cabe ao Estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Primeiro, quanto a incidir o ICMS na importação. Essa alteração na redação da Constituição, ela foi levada inclusive ao crivo do Poder Judiciário, para que o Supremo falasse se estaria ou não constitucional essa emenda que sofreu o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A. E o Supremo disse que sim, que realmente é constitucional dizer que mesmo quem importa e que não seja contribuinte habitual, terá que recolher o ICMS na importação. Porém, tem-se que não se trata de uma norma de eficácia já autoaplicável. Ela precisa de uma lei, tanto lei complementar como lei local estadual, que diga que deverá incidir o ICMS na importação. Então, o que eu tenho é a possibilidade trazida pela Constituição Federal do Estado instituir o ICMS na importação para que mesmo uma pessoa que não seja contribuinte habitual recolha esse ICMS na importação. O Supremo disse que tudo bem, que é constitucional essa redação, mas não basta ter essa redação na Constituição para eu te afirmar que sim, já haverá incidência do ICMS na importação. O entendimento do Supremo é que eu preciso realmente de uma lei que traga tanto quanto lei complementar como lei do Estado para que haja essa incidência. Quanto à lei complementar do ICMS é a 87 de 96, que ela permite realmente, ela também traz essa previsão quanto à incidência do ICMS na importação. E agora, quanto à lei do seu Estado, aí dependendo da sua prova de concurso, você tem que passar os olhos. Na maioria dos estados, nem preciso te falar que a lei realmente autoriza. No estado não vai querer ficar sem essa tributação. Mas, de todo modo, é importante que você saiba disso. Eu preciso da lei local para regulamentar essa previsão na Constituição, para que haja realmente, então, a incidência do ICMS na importação. Certo? Agora, quanto à segunda parte, qual é o estado competente para ficar com o ICMS na importação? E aqui o cuidado é o estado em que estiver domiciliado o destinatário. Isso porque eu posso ter que o desembaraço aduaneiro dessa mercadoria importada ocorra em um outro estado.
E aí ainda posso confundir com o que está na súmula 661 do Supremo Tribunal Federal. Olha o que diz a súmula 661, para interpretarmos juntos e você não mais confundir. A súmula 661 do Supremo diz: na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Veja, quando a súmula 661 do Supremo diz que é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro, está dizendo que é o momento de se pagar o ICMS na importação, o critério temporal. Quando que eu vou pagar o ICMS na importação? No momento do desembaraço aduaneiro. Mas não quer dizer que o estado em que é realizado o desembaraço aduaneiro vai ficar com o ICMS importação. Não, é só o momento que eu tenho para pagar, porque o estado competente para ficar com o ICMS na importação, aí está previsto na Constituição Federal. Será o estado em que estiver domiciliado o destinatário daquela mercadoria. Exemplo, eu moro no Paraná, eu realizo uma importação de mercadoria. Haverá incidência do ICMS na importação. Mas quando é feito o desembaraço aduaneiro, é feito lá no Porto de Santos, em São Paulo. Naquele momento ocorre o desembaraço aduaneiro, o recolhimento dos impostos, mas quem fica com o ICMS importação é o Estado do Paraná, porque eu sou destinatária daquela mercadoria e eu estou domiciliada no Paraná. Ok? Então, cuidado para não confundir isso na hora da prova. Quanto às 5 hipóteses de incidência do ICMS, é isso que nós temos que saber para fins de provas de concurso. Ainda destaco uma súmula também que tem caído em algumas provas de concurso, em algumas bancas, né? Que é a súmula 431 do STJ, que diz: é ilegal a cobrança de ICMS com base no valor de mercadoria submetida ao regime de pauta fiscal. O que significa dizer isso? Isso muito acontecia para arroz, em que, como nós vamos verificar, a base de cálculo de ICMS na operação de circulação de mercadoria é o valor da mercadoria realmente, daquela operação de circulação, da operação de venda. Só que em muitos estados, as autoridades administrativas colocam um valor de pauta fiscal. Então, a minha mercadoria, por exemplo, vai ser vendida a R$10, mas a pauta, eles colocam, não, essa mercadoria é vendida a 15. E o STJ diz, é inconstitucional, é ilegal essa cobrança do ICMS com base numa pauta pré-fixada pela autoridade administrativa. Eu tenho que seguir o que diz a Lei Complementar 87 de 96, que a base de cálculo é o valor da operação, isso previsto lá no artigo 13, que a gente vai verificar. Agora, não confunda essa súmula 431 com o que tem previsto no artigo 148 do nosso Código Tributário Nacional. O artigo 148 do CTN traz a tributação por arbitramento, que funciona da seguinte forma: quando o contribuinte ele é chamado para prestar informações, para trazer dados sobre a mercadoria, sobre o valor do seu produto, e o presta de forma a não ter um conteúdo verdadeiro, aí sim a autoridade administrativa poderá arbitrar o valor para ter a tributação. Mas veja como é diferente de falar de uma pauta pré-fixada. A pauta fiscal a que a súmula 431 do STJ se refere é quando a autoridade de imediato já dá um valor. Isso não pode. Agora, o artigo 148 do CTN diz que quando o contribuinte ele vai passar um valor e ele passa com fraude, dolo, simulação, um valor irreal, aí sim a autoridade tem a liberdade de arbitrar um valor. Então, a súmula 431 do STJ não elimina a redação do artigo 148 do CTN, que continua em pleno vigor. Certo? Agora, próximo critério. Critério espacial. O critério espacial do ICMS, ele é tratado pelo artigo 11 da Lei Complementar 87 de 96. E nós temos lá: será, tratando-se de mercadorias ou bens, do estabelecimento onde se encontre no momento da ocorrência do fato gerador, ou seja, do momento da operação de circulação de mercadorias,
E onde se encontre quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária, o do estabelecimento que transfira a propriedade ou o título que a represente de mercadoria por ele adquirida no país e que por ele não tenha transitado, importado do exterior do estabelecimento onde ocorrer a entrada física, importado do exterior do domicílio do adquirente quando não estabelecido, aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados, ou do estado onde estiver localizado o adquirente, inclusive consumidor final, nas operações interestaduais com energia elétrica e petróleo, lubrificantes e combustíveis dele derivados, quando não destinados à industrialização ou à comercialização. Do estado de onde o ouro tenha sido extraído quando não considerado ativo financeiro ou instrumento cambial, ou do desembarque do produto da hipótese de captura de peixes, crustáceos e moluscos. Tratando-se de operação de serviço de transporte, onde tenha início a prestação, lembrando que haverá incidência do ICMS quando o serviço de transporte for o quê? Intermunicipal ou interestadual. E qual é o estado que vai ficar com o ICMS? Aonde tem início a prestação. Onde se encontre o transportador, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal, quando acompanhado de documentação inidônea, e do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese do inciso 13 do artigo 12, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 13. Tratando-se de prestação onerosa de serviço de comunicação, o da prestação de serviço de radiodifusão sonora e de som e imagem, assim entendido da geração, emissão, transmissão e retransmissão, repetição, ampliação e recepção. Quanto ao critério temporal, agora, qual o momento que o legislador considera ocorrido o fato gerador? Veja como tudo está na Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Complementar do ICMS. Artigo 12. A da saída de mercadorias de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Aqui você tem que riscar. Riscar por quê? Veja que a Lei Complementar, ela diz que incidirá o ICMS quando sai uma mercadoria de um estabelecimento e vai para outro, ainda que seja do mesmo titular. Mas eu disse a vocês que a hipótese de incidência determinada pela Constituição Federal determina que o ICMS só incide sobre uma operação de circulação de mercadoria. E aí, quando eu falo de operação, tem que ser uma operação jurídica e com transferência de titularidade, de modo, então, que quando sai a mercadoria de um estabelecimento e vai para outro do mesmo titular, não deve incidir o ICMS. Tanto que eu tenho súmula do STJ nesse sentido, para dizer que é a 166. Realmente não incide o ICMS quando sai a mercadoria de um estabelecimento e vai para outro do mesmo titular. E aí muitos perguntam, Josi, mas qual vai prevalecer? A Constituição e a súmula ou a Lei Complementar 87? É claro que o que prevalece é a nossa Constituição Federal, por ser ela hierarquicamente superior à Lei Complementar. Então, é claro que realmente só haverá incidência do ICMS quando houver uma operação de circulação de mercadorias que sai a mercadoria de um estabelecimento e vai para outro de titulares distintos. Porque quando sai do mesmo titular e vai para o outro do titular, não deve incidir o ICMS, certo? E o que mais? Terá critério temporal do início da prestação do serviço de transporte interestadual. Então, veja que é do início. Do ato final de transporte iniciado no exterior, das prestações onerosas de serviços de comunicação feita por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, retransmissão, repetição e ampliação. Então, esse é o critério temporal. Critério quantitativo, base de cálculo. Gente, a base de cálculo do ICMS é bem importante, tá? Tá no artigo 13, mas eu vou acabar aqui resumindo para vocês, para que também não fique só a leitura de slide, que eu sei que fica cansativo. Quando eu falo de operação de circulação de mercadoria, pode observar lá que o artigo 13 da Lei Complementar 87 de 96 determina
que a base de cálculo é o valor da operação de circulação de mercadoria. Quando a gente fala que é o valor da operação de circulação de mercadoria, ainda tenho que ter em mente o seguinte, deixa eu ver se eu consigo achar aqui um slide em branco para trazer para vocês. Achei. Quando eu falo que é o valor da operação de mercadoria, eu tenho que considerar por quanto é vendida realmente aquela mercadoria. Exemplo, se eu vou comprar a mercadoria, então, por R$100, esse é o valor da operação de circulação de mercadoria, essa será a base de cálculo do ICMS. O que é muito discutido nos tribunais e que a gente já tem várias decisões pacificadas. Não deve incidir na base de cálculo do ICMS os chamados descontos incondicionados. O que vem a ser um desconto incondicionado? É quando eu tenho um desconto, independentemente de condição. Mais ou menos quando você está passando na frente da loja e está escrito lá, hoje, dê R$100 por R$80. Então, ó, estava R$100 a mercadoria, mas hoje você consegue comprar por R$80. Esses R$20, perceba, é um valor de um desconto incondicionado, independentemente de condição. Esse desconto incondicionado não pode compor a base de cálculo do ICMS, porque, na verdade, o valor da operação ocorreu, no final das contas, por R$80. Então, é esse valor que deve estar na base de cálculo do ICMS. A mesma coisa quando eu falo de prêmio, gratificação, leve 2 por 1. Olha, imagine que você tem a mercadoria que custa R$100. Então, se a mercadoria custa R$100, deixa eu voltar aqui para o slide para você compreender. Esse é o valor da tua operação, R$100. E aí tem a promoção que diz, leve 2 mercadorias e pague uma. Se cada mercadoria custa R$100, mas eu estou levando 2 e pagando o preço de uma, qual é que deve compor a base de cálculo do ICMS? O que eu estou pagando, o valor da operação. Então, por mais que eu leve 2, cada mercadoria custaria R$100, de modo que teríamos aqui uma saída de R$200, eu tenho que considerar o valor da operação. Se eu tenho essa gratificação, a gratificação não pode compor a base de cálculo do ICMS, porque eu estou pagando, na verdade, R$100, como se eu fosse pagar R$100. Leve 2 e pague uma. Então, é sempre o valor da operação. Outra questão importante, quando eu faço comprar a prazo, tá? Se você faz a prazo, crediário, digamos assim, pela própria loja, e o valor vai aumentar, então, se você fala, a mercadoria custava R$100, mas eu vou comprar de forma parcelada, mas quem está suportando esse financiamento é a própria loja, tá? E por isso, por ter o parcelamento, vai ficar agora R$120. Então, o valor da base de cálculo do ICMS será realmente esse, 120. Não mais será R$100, porque é o valor da operação. Por outro lado, se você faz agora o valor pelo cartão e também chega nesses 120, mas na verdade quem está financiando não é mais a loja, agora é uma instituição financeira, porque você está comprando pelo cartão. Não é uma venda financiada, mas sim uma venda a prazo realmente pelo cartão. Aí a base de cálculo do ICMS é 100 e os R$20 incidirá o IOF, que é decorrente da operação financeira. Então é isso que você também tem que analisar. Logo, a base de cálculo do ICMS é qual? É o valor da operação, ok? Quanto às alíquotas? Bom, quanto às alíquotas, nós temos algumas questões importantes aqui para falarmos. Primeira questão importante é artigo 155, parágrafo 2º, incisos 4 e 5, que diz respeito à questão da resolução do Senado Federal de mexer nas alíquotas do ICMS. Lembram-se que eu comentei com vocês que nos impostos estaduais nós temos realmente a questão da resolução do Senado Federal em mexer nas alíquotas. Quanto ao ITCMD, que a gente já comentou, a resolução do Senado Federal vai fixar a alíquota máxima do ITCMD. No ICMS, o que eu tenho é que ela vai fixar as alíquotas mínimas e máximas. Ó, artigo 155, parágrafo 2º, incisos 4 e 5. As alíquotas mínimas e máximas
do ICMS serão estabelecidas por meio de resolução do Senado Federal, proposta pelo presidente da República ou por 1/3 dos senadores e aprovada pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Então, aqui eu tenho a questão que as alíquotas mínimas e máximas do ICMS serão fixadas por resolução do Senado Federal. Essa literalidade do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4 e 5, ela tem caído também muito em provas de concurso, tá? E que mais que é importante falar quando o assunto envolve alíquotas? As chamadas vendas interestaduais, quando as pessoas não estão presentes. Como assim, Josi? Hoje é muito comum as vendas por... Opa, quase caiu minha caneta. Pela internet, ou ainda que você está assistindo a TV, daí passa o telefone, compra. Quando se fala de alíquotas interestaduais, compras, né, interestaduais, também a gente tem que saber qual é o estado competente para ficar com o ICMS, já que a compra e venda é interestadual, entre estados. E aí nós temos a previsão no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7 da Constituição Federal, que diz o seguinte: quando a gente fala de vendas interestaduais, é natural que eu tenha a alíquota do estado de origem, que vai ficar com a chamada alíquota interna, e o estado destinatário fica com a diferença entre a alíquota de origem e a alíquota interestadual. Não entendi, Josi? É porque a gente tem as chamadas alíquotas internas, cada estado tem a sua própria alíquota, e eu tenho as alíquotas interestaduais, justamente em razão dessas compras realizadas entre estados. E hoje a previsão é que, quando eu tenho essas vendas não presenciais, o estado destinatário também vai ficar com uma parte do ICMS, o que antes não acontecia, tá? Somente o estado de origem ficava com uma alíquota interna. Agora não, agora a gente tem que, mesmo o destinatário, ainda que quem compre não seja contribuinte do ICMS, ele também fica com um valor, qual seja a diferença entre a alíquota interestadual e a sua alíquota interna, vai ficar para o estado destinatário, certo? Então, isso também pode aparecer em prova de concurso. Bom, fechamos aqui, então, essa primeira parte de análise quanto ao ICMS, fechamos a regra matriz, falei de base de cálculo, de alíquota. Agora vamos para as características principais desse imposto. Ele segue dois princípios que muito aparecem em provas de concurso, quais sejam o princípio da não cumulatividade e o princípio da seletividade. Primeiro, quanto à não cumulatividade, o que nós temos? Eu tenho a não cumulatividade no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Tá? E ser não cumulativo, e eu vou te dar o conceito exatamente extraído do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ser um tributo não cumulativo é quando eu tenho a possibilidade de compensar o que foi pago na cadeia anterior com a cadeia posterior. Como nós sabemos, uma mercadoria, até chegar a nós, consumidores finais, ela passa por diversas pessoas. E essas pessoas nós chamamos de cadeias no direito tributário. Assim, quando eu tenho pago um valor já numa cadeia anterior e agora eu tenho que recolher mais ICMS em razão da minha outra operação, sendo o ICMS não cumulativo, como eu tenho a possibilidade de compensar o quanto foi pago na cadeia anterior com a cadeia posterior. Mas veja exatamente o que eu falei. A não cumulatividade consiste em compensar, o que foi pago na cadeia anterior com a cadeia posterior. Tanto que a Constituição diz que a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implica crédito para compensação, devido nas operações ou prestações seguintes. Como assim, Josi? É que vai pelo conceito, e aí você não precisa nem decorar. Eu só vou falar em não cumulatividade quando eu
posso compensar o que eu paguei na cadeia anterior com a cadeia posterior. Vou montar aqui uma cadeia rapidinho para você compreender e entender por que a não incidência e isenção não vai gerar direito a crédito. Imagine que eu tenho a primeira cadeia, a segunda e a terceira. Tá. Esse primeiro da cadeia vai vender mercadoria por R$100. Como ele vai vender, vai realizar uma operação de circulação de mercadoria, então eu tenho que incidirá aqui 10% de ICMS, certo? 10% de ICMS sobre 100, esse primeiro recolheu R$10 de ICMS para o Estado. Lembre que o ICMS, ele é um tributo indireto. O que é mesmo um tributo indireto? Ele permite o repasse do encargo financeiro para o próximo da cadeia. De modo que eu posso embutir no valor da minha mercadoria aquilo que eu já paguei de ICMS para o ente. Então, se eu vendo a mercadoria por R$100, eu posso embutir R$10 aqui, eu vou vender a mercadoria por 110 para o segundo da cadeia. Porque eu, enquanto primeiro da cadeia, eu não vou suportar esse prejuízo. Eu queria para mim R$100, mas como eu tive que pagar R$10 de ICMS, então eu vou embutir no preço. O segundo da cadeia, então, por sua vez, quando ele compra essa mercadoria, ele vai olhar para a nota fiscal e vai falar, interessante, eu paguei 110 nessa mercadoria, sendo que a mercadoria, na verdade, me custou R$100 e eu é que acabei suportando já o ICMS. Como o ICMS é não cumulativo, o que ele vai fazer? Ele, então, vai abrir uma conta crédito para se creditar desses R$10 que ele já pagou, que está aqui. E aí, esse segundo da cadeia vai fazer uma nova venda. Como eu te falei, uma mercadoria até chegar a nós, consumidores finais, por vezes passa por várias pessoas. E é claro que ele já vai embutir o valorzinho dele. Então, ele vai colocar lá para vender a R$150. Como ocorre uma nova operação de circulação de mercadoria, mais uma vez, incide lá 10% de ICMS. 10% de ICMS sobre 150, ele teria que recolher R$15, concorda comigo? Ele teria que recolher R$15. Mas como ele já recolheu 10 e o ICMS é não cumulativo, eu compenso o que foi pago na cadeia anterior com a cadeia posterior. Então, eu recolho só a diferença. Recolho aqui os R$5, ó. Compenso o que foi pago na cadeia anterior com a cadeia posterior. E aí, a hora que ele vai vender para o terceiro da cadeia, ele acaba embutindo no valor final da mercadoria tudo que ele já recolheu de ICMS. E ele, então, passa tanto os 10% da primeira cadeia, como os R$5 da segunda. Vai vender para o terceiro por R$165. Ok. Agora, quando o produto entra isento e sai tributado, não há crédito para compensar. O que é isenção? É a dispensa legal do dever de pagar o tributo. Então, digamos que esse produto aqui, ele tem uma isenção. Então, ele não precisa mais recolher 10% de ICMS. Como ele tem isenção, não recolheu o ICMS, esse primeiro vai vender a mercadoria não mais por 110, mas por R$100. E aí, o segundo da cadeia pergunta, eu posso me creditar daqueles 10% como se eu tivesse pago? A Constituição Federal diz que não. Por que eu não posso me compensar? Porque eu só posso compensar referente àquilo que eu paguei. Então, a não cumulatividade diz, quando eu posso compensar o que eu paguei na cadeia anterior com a cadeia posterior. Se na cadeia posterior eu vou pagar R$15, e na cadeia anterior eu não paguei nada porque o produto entrou com isenção ou não incidência, eu não tenho crédito para compensar. Então, é isso que a Constituição está dizendo. Por isso, volto aqui para você perceber como não precisa decorar, apenas raciocinar. Ó, a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação devido nas operações ou prestações seguintes. Porque, claro, eu não tive um valor de crédito, entrou isento. E a compensação é aquilo que eu paguei na cadeia anterior com a cadeia posterior, certo? Além disso,
Como se trata de créditos escriturais, não tem direito à correção. Esse é o entendimento. O Supremo tem negado o direito à correção monetária ao crédito de ICMS forte na sua natureza escritural, mesmo que se trate de créditos extemporaneamente escriturados. Só poderá ser corrigido caso haja previsão legal nesse sentido. Como assim, Josi, crédito escritural? É porque eu vou escriturar. Ó, paguei R$110. R$10 é o meu crédito. Vou pôr na minha contabilidade aqui, escritural. Agora, se eu vou realizar uma nova operação daqui 2 anos, eu não vou poder ter, na verdade, a correção daquele crédito, porque ele é um crédito escritural, mesmo que tenha sido lançado de forma extemporânea, que o contador não tenha percebido anteriormente, tá? Esse é o entendimento do Supremo. Mais um pouquinho sobre o ICMS, vamos lá para o nosso 4º e último bloco, não saia daí.